Padres cobram provas de Watanabe por associação à pedofilia. Marcelo Oliveira dá início às obras do terminal Itaparque. Biblioteca Nair Lacerda é reinaugurada com acervo do Diário. E neste fim de semana, Treinando Reis, Xande de Pilares e Pichote em Santo André. Eu sou Mariana Gutierrez. E eu, Wilson Guardia. Está começando o Semana em 20 Minutos. A Biblioteca Nair Lacerda foi reinaugurada no aniversário de 472 anos de Santo André. Com investimento de cerca de 1 milhão, o equipamento passa a contar com o acervo do Diário com exemplares desde 1967. Confira. Entrega a reforma da Biblioteca Municipal Nair Lacerda, um dos mais importantes equipamentos da cidade. Mais cultura, educação e acesso. Eu já tive o estádio já tinha, mas não chamava o estádio. Estádio Municipal da Vila Média. Aqui é realmente a história da cidade, em suas capas, em suas páginas. E a gente reinaugurar a Biblioteca Nair Lacerda e ter esse acervo do Diário é muito importante para a história, né? A gente estava vendo mesmo aqui capas do aniversário da cidade de 1970 e a gente vê aqui, ó, 2010, 2007. Então é preservar a história da cidade. Então você que está aí em casa, vem conhecer a Biblioteca Nair Lacerda e tem um espaço especial aqui, o acervo do Diário, muito bacana. Conta a história de Santo André em suas páginas do Diário do Grande ABC. A reforma do terminal rodoviário Nicolau Delic, em São Caetano, entrou na reta final. Com 80% das obras do módulo 1 concluídas, o espaço que conecta passageiros à CPTM e as linhas municipais começa a mostrar um novo visual, mais moderno, sustentável e seguro. Uma das principais novidades, já em funcionamento, é o sistema de captação de energia solar. As placas fotovoltaicas instaladas no novo telhado já estão ativas e prometem tornar o terminal mais eficiente e ecológico. A iluminação também melhorou com a nova cobertura, aumentando a sensação de segurança para quem passa pelo local. Além do terminal, a reforma também repaginou o entorno. A rua Serafim Constantino está sendo reestruturada e a antiga pista de skate foi transferida para o Parque Linear da Kennedy Rei Pelé. No lugar, a Prefeitura está construindo um bulevar com área verde para lazer e convivência no coração da cidade. As intervenções fazem parte do Prodesa, programa que inclui o Refundação. Em mais um desdobramento da declaração em que associou a Igreja Católica dos Estados Unidos à seleção de pedófilos, o vereador de São Bernardo, Luiz Henrique Watanabe, foi cobrado por um grupo de 16 padres da região, que compareceu à Câmara Municipal. Os sacerdotes exigiram provas por parte do parlamentar, que fez o polêmico pronunciamento há 3 semanas durante o uso da tribuna. Confira. A nossa presença aqui, enquanto representantes da Igreja Católica Apostólica Romana, presente na Diocese de Santo André e sobretudo aqui também na nossa cidade de São Bernardo do Campo, onde nós somos 3 foranias. Os padres Rogerinho, o padre Guilherme e eu somos vigários forâneos, então representamos os padres que compomos 29 paróquias nesta cidade. Com relação à fala do ilustríssimo senhor vereador, ele fere diretamente, primeiro porque ele questiona a questão formativa, dizendo que nesta ação os psicólogos têm mais ação que os próprios padres formadores. E na Igreja Católica nós temos que ter muito um processo sério daqueles que são captados para serem padres, que são preparados, organizados desta forma. Se há problema de fato, que não eximimos dos problemas, das dificuldades da natureza humana, desvio de conduta, a Igreja sempre tem a sua ação. Por isso nós temos um tribunal próprio, que é o Tribunal Eclesiástico da Diocese de Santo André, que fica na cidade de Santo André, ao lado da Catedral, número 48, na Praça do Carmo. E temos também uma comissão de tutela de menores e vulneráveis. O Padre Cícero é o presidente desta comissão. Então a nossa fala não é para brigar, mas é uma fala para ter posicionamento. Se há padres pedófilos em nossa diocese, nós viemos aqui justamente para poder dizer que apresente para nós, para que nós possamos agir dentro dos organismos e instrumento próprio do viés do direito, que é o próprio da Igreja Católica Apostólica Romana. A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, oferece neste sábado vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos.
A ação, promovida pelo Centro de Controle de Zoonoses, acontece junto ao programa Tigela Cheia, na tenda multicultural do Complexo Ayrton Senna, situado na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, no centro da cidade, das 10 horas da manhã às 2 da tarde. A vacina é recomendada para cães e gatos a partir dos 6 meses de idade ou para aqueles que tomaram a última dose há mais de um ano. As doses são limitadas e não há necessidade de agendamento prévio. A vacinação antirrábica é uma ação permanente da Prefeitura de Ribeirão Pires, realizada sempre em um sábado por mês, além de estar disponível às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9 horas até 11h30 e da 1 hora da tarde até as 4 horas, no Centro de Controle de Zoonoses, que fica na rua Catarina Rios de Anchelo, no número 185. O secretário de Segurança Urbana de São Paulo e ex-prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, comemora os bons números obtidos com o sistema de vídeo monitoramento Smart Sampa ao fazer balanço dos 100 dias que está à frente da pasta. Entre os projetos para os próximos dias, o secretário destacou a leitura de placas para identificação de veículos roubados, que já está em implementação, e o teste das câmeras do Smart Sampa nas motos da GCM e da Polícia Militar. A previsão é de que São Paulo chegue à prisão por meio do Smart Sampa de 1.000 foragidos da Justiça antes da Páscoa comemorada no próximo dia 20. A central conta com cerca de 400 agentes entre GCM e Defesa Civil, operando a plataforma que monitora toda a capital, com investimento de 9,5 milhões mensais. Os bons números vão muito além dos foragidos. O Smart Sampa possibilitou 2.185 prisões em flagrante e 53 desaparecidos foram devolvidos ao convívio da família. Os dados são até esta segunda-feira. Além disso, o secretário destacou a queda de 30% nos roubos e furtos na cidade de São Paulo, no comparativo entre os 100 primeiros dias deste ano com o mesmo período de 2024. A 18ª edição do Desafio de Redação, concurso literário organizado pelo Diário, terá neste ano a união entre duas das mais importantes instituições de ensino do Grande ABC. A USCS, a Universidade Municipal de São Caetano, que retoma após 2 anos como patrocinadora master, e a Fundação Santo André, parceira desde 2023. A participação das duas instituições foi acertada durante reunião realizada na sede do Diário. A USCS foi representada pelo professor Joaquim Celso Freire, que desde 2008 está envolvido no desafio. Pela Fundação sentaram à mesa o pró-reitor de Administração e Planejamento, Vander Ferreira de Andrade, e o vice-reitor e pró-reitor de Graduação, Roberto Carlos Salai. O diretor de redação do Diário, Evaldo Novellini, esteve à frente do encontro. A Prefeitura de Mauá recebeu 10 toneladas de alimentos de cooperativas do interior. Os itens foram distribuídos para 71 associações cadastradas que atendem 2.100 famílias em situação de vulnerabilidade social no município. A ação integra o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. A carga veio de duas entidades, da Cooperágua de Sete Barras e da Copiaçu de Sumaré. Continha diversas frutas, legumes e verduras, entre elas banana, abacate, berinjela, pimentão, batata, mandioca, goiaba, cenoura, limão, carambola, milho, entre outros alimentos cultivados por produtores das cidades do interior do estado. Com essa doação, Mauá contabiliza 28 toneladas de alimentos recebidos somente em 2025, sendo 7 toneladas em fevereiro e 11 toneladas em março. De agosto a dezembro de 2024, as duas cooperativas enviaram 76 toneladas à cidade da região. Neste ano, a expectativa é receber em média 20 toneladas de alimentos até o fim do ano, de acordo com a produção das entidades. Do total de itens recebidos, a Prefeitura destina kits de 5,8 quilos para cada família.
secretária de Políticas Públicas para as Mulheres de Mauá, Cida Maia, destacou durante o podcast Política em Cena do Diário a excelência do trabalho realizado pela Prefeitura no atendimento às vítimas de violência. Mauá é a única cidade do Brasil a ter um sistema único de atenção para o público feminino, o SUAME, Sistema Unificado de Atendimento às Mulheres de Mauá, que inclusive ganhou reconhecimento internacional como exemplo de boas práticas em políticas locais de gênero. Esse sistema ele foi implantado em 2021, ele foi construído logo que o prefeito Marcelo Oliveira ganha. A secretária era a dona Selma. Junto com a equipe, elas começam a fazer a construção desse SUAM. E aí a resolução ela é de agosto de 2021, quando ele foi implementado, e que ele se relaciona com as demais secretarias. E dentro dele, ele tem 3 instâncias. Tem o CRAM, que a gente chama de CRAM, que é o Centro de Referência e Atenção à Mulher, que atua na prevenção, porque o SUAM ele trabalha a prevenção e ele trabalha a repressão e trabalha já as mulheres que já estão em situação de violência, mas ele trabalha também a prevenção para que essas mulheres saiam antes de sofrerem a violência. E ele é composto pela gerente, por uma equipe de orientadores sociais. Agora o prefeito está somando uma psicóloga nessa equipe também para ajudar a preparar as atividades. Então a gente vai para as escolas, a gente vai para todos os espaços possíveis e imaginar, dentro das indústrias, para o CRAS, que tem as atividades. No mês de janeiro, fevereiro e março, nós conseguimos dialogar com quase 4.000 pessoas, entre homens e mulheres, mas a grande maioria mulheres, sobre essa questão da violência. Então, para nós foi um mês muito impactante para a secretaria. E aí a gente vem com o Viva Maria, que o Viva Maria é aquela equipe que vai receber a mulher em situação de violência, né? Então, ela primeiro é acolhida na recepção com a pessoa, depois a assistente social vai fazer o primeiro atendimento, preencher o POP, que é tudo que envolve a questão da mulher, e direcionar essa mulher para o ICT. Mariana, o fim de semana bate a porta, está chegando, hein? Olha a programação aí que não acaba mais, até porque estamos numa semana de celebração, não é isso mesmo? Pois é, a cidade de Santo André completou 472 anos nesta semana e a comemoração continua nesta sexta-feira com Xande de Pilares comandando o palco montado no estacionamento do Paço Municipal. Olha, conhecido por sua passagem marcante pelo grupo Revelação e por sucessos como Tá Escrito e Gratidão, Xande se apresenta a partir das 8h30 da noite, levando muito samba e pagode para abrir o final de semana festivo. Já no sabadão, o cantor Johnny Matos apresenta o Bruno Mars Experience, com os maiores hits do astropop norte-americano. Já no domingo, ele, Nando Reis, ex-Titãs e ícone da música brasileira, que vai trazer os sucessos como Relicário, All Star e Por Onde Andei, a partir das 8h30 da noite, novamente no estacionamento do Paço Municipal. E aí, Mariana, qual o seu estilo preferido? O Nando, né? Doida pra ver lá as melhores músicas da MPB na voz do Nando Reis. O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, assinou a ordem de serviço para a construção do novo terminal Itaparque, que atenderá 18 linhas de ônibus municipais. Para o governo, a estimativa é que 140 mil passageiros sejam beneficiados mensalmente com a futura estrutura, que atende a uma das promessas de campanha que levou o petista à reeleição no comando do Paço. De acordo com o edital do terminal Itaparque, os valores previstos eram de 15,2 milhões. Porém, a empresa Tower Engenharia e Construção LTDA venceu a licitação sob menor custo. Assim, os investimentos atualizados para a nova parada são estimados em 12,7 milhões de reais. O espaço ficará situado entre a Avenida Itaparque e a Rua Hermínio Mardegan, com uma das opções de entrada e saída de ônibus para a Avenida Barão de Mauá. Conforme prevê o edital, o terminal Itaparque tem previsão de obras em até 18 meses a partir do início dos trabalhos, projetando, portanto, uma entrega à população no segundo semestre de 2026.
Durante as intervenções, a Rua Antônio das Neves será interditada no sentido bairro, entre a Avenida Itaparque e a Rua do Bocaina. Por essa razão, os motoristas deverão fazer um desvio pelo Quarteirão, utilizando a Rua Reverendo José Teixeira do Rego, a Avenida Barão de Mauá e a Rua Antônio Bonfante, que terá seu sentido alterado para a mão única em direção à Rua Antônio das Neves. Mariana, olha só a importância de se levar qualidade aos passageiros e também motoristas que atuam nas linhas de ônibus. 2 terminais rodoviários em obras, tanto de São Caetano quanto agora o terminal Itaparque na cidade de Mauá. Os prefeitos estão focados em levar bem-estar e mais conforto a tantos trabalhadores, estudantes que se utilizam do transporte público no dia a dia, né, Mariana? Uma ação importantíssima, principalmente para os trabalhadores da região que todos os dias acabam utilizando o transporte público, né, Guardia? Exatamente, Mariana. Bons investimentos e que isso se espalhe por toda a região. 2 jovens foram mortas após serem atropeladas enquanto atravessavam uma faixa de pedestres na Avenida Goiás, em São Caetano. As vítimas, Isabela Apriel Regis, de 18 anos, e Isabelle Helena de Lima Costa, de 19, foram atingidas por um veículo Honda Civic que participava de um racha, segundo a Polícia Civil. O condutor do carro, Brendo dos Santos Sampaio, de 26 anos, foi preso em flagrante e responderá por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Ele dirigia em altíssima velocidade e disputava a corrida com outro veículo, um Gemi Onix branco, conforme relatos de testemunhas e imagens obtidas pelo CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Caetano. A perícia confirmou que o atropelamento ocorreu sobre a faixa de pedestres e revelou que os corpos foram arremessados a mais de 47 metros de distância do ponto de impacto. A velocidade praticada pelo condutor foi considerada incompatível até com as de rodovias, segundo o relatório policial. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de São Caetano e será encaminhada ao Tribunal do Júri. Essas foram as principais notícias da semana. Confira mais em dgabc.com.br.